Boa noite, pessoal, tudo bom? Me chamo Rian, atualmente sou presidente da empresa Júnior de Medicina aqui do Centro Universitário Uninter, Alux Júnior, e é uma grande honra eu tenho de apresentar para vocês o nosso novo projeto, que é a Alux Cash. Hoje é o nosso projeto, nosso episódio piloto, e hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre o nosso próprio projeto, sobre a Alux, para apresentar para vocês e dizer qual é o propósito desse projeto, que é basicamente a gente dá a oportunidade das empresas juniores aqui de Sobral e da região da gente bater esse bate-papo, ter esse momento de network, de apresentar o nosso projeto e a gente dá essa oportunidade de ser uma conversa de estudantes para estudantes. Hoje eu tenho a honra de estar dividindo esse projeto com alguns dos meus colegas que fazem parte. Eu queria que cada um se apresentasse. Se apresenta, Thaís. Oi, pessoal, eu sou a Thaís, eu sou estudante de medicina daqui do Uninter também, faço parte do quarto semestre e eu faço parte também da diretoria da Alux. Eu sou atualmente a diretora de marketing da empresa. Oi, pessoal, boa noite, me chamo Carlos, eu sou diretor de imprensa da empresa e eu estou no terceiro semestre do curso de medicina. Oi, pessoal, me chamo Dari, também faço parte da Alux, sou secretário financeiro e é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, dividindo essa mesa e estar iniciando esse projeto, que tenho certeza que algum dia vai ser muito grandioso. Com certeza. Certeza. E, assim, pra gente começar o nosso bate-papo aqui, o pessoal entender um pouco mais. E quando a gente fala de empresa júnior, acaba que aqui em Sobral ainda a gente tem essa estranheza do pessoal de não entender. Um leve preconceito. E explica um pouco pra galera, Thaís, pra gente começar o nosso bate-papo, o que é realmente uma empresa júnior? De maneira bem simples, e sucinta em uma frase, empresa júnior é uma organização formada por alunos sem fins lucrativos. Aí você pensa, Thaís, tá, mas qual que é o objetivo disso? A gente sabe que na faculdade, sobre qualquer curso e sobre qualquer faculdade, a gente aprende uma quantidade X de assuntos, a gente tem a quantidade certa de aulas, sobre todos os assuntos que a gente vai precisar para nossa formação prática, né? Do nosso futuro trabalho, nossa futura profissão. Só que o que acontece é que muitas vezes essa formação ainda tem alguns déficits. Como déficits, né, Thaís? Como, por exemplo, a falta, assim, não tem tanto ensinamento sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre, de fato, como é que é a atuação no mercado de trabalho. Então, sobre como fazer o próprio marketing, sobre como você pode fazer determinado projeto, como é que você pode se mostrar e realmente fazer parte desse mercado. Então, a empresa júnior, ela é justamente a ponte entre a faculdade e o mercado de trabalho. Porque quando você entra em uma graduação, você se depara com um mundo totalmente diferente. E, no geral, assim, há muita variação. Algumas pessoas, elas acabaram de sair do ensino médio, são muito novas, não tem nenhum tipo de experiência nessa questão do empreendedorismo, no geral. Outras pessoas não, já têm alguma graduação, já trabalharam com alguma coisa que pode ser ou não, não pode ter ou não algum vínculo com esse tipo de curso que ela está fazendo. Então, a empresa júnior, ela busca capacitar todos os membros de forma que cada um acabe alcançando um potencial maior, seja em diversos aspectos, porque querendo ou não, você acaba entrando de um jeito e você vai crescendo em diversos âmbitos. Como na oratória, você acaba sabendo se desenvolver muito melhor, acaba sabendo se comunicar, você aprende a trabalhar em equipe, você tem realmente assim, essa alavancagem nessa questão da comunicação, você consegue aprender sobre o mercado na prática no que você vai se informar. Então, você consegue ter contato com pessoas que já passaram por todo esse processo e que estão que já ingressaram no mercado de trabalho e que podem acabar ajudando você. E, querendo ou não, isso é uma experiência muito rica. Porque, por exemplo, se você fosse fazer um estágio que é extremamente rico também, você entra, faz aquele estágio, passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, você tem uma gama enorme de conhecimentos, só que você entra, sai como estagiário. Você tem muitos conhecimentos, só que você desenvolveu aquilo. Já na empresa júnior, o que é muito bacana, é que tem diversos setores.
de fato, é uma empresa. A gente tem CNPJ, a gente tem a ata que é registrada em cartório, tem muitas burocracias, tem o secretário. Bota burocracia nisso, né, Thaís? É muito. E pagar A gente imposto. paga imposto. Imposto pra Então, tipo caramba. assim, não é só assim, uns estudantezinhos que querem brincar de fazer uma empresa. Não. A gente, de fato, tem cargos dentro da empresa. Então, você entra, quero fazer parte do marketing, ok? Aí, passei um determinado tempo, aprendi diversas coisas, quero mudar de setor. Posso ir para projetos? Posso. Lá vou ter novos conhecimentos, vou conhecer mais pessoas, vou me desafiar e vou crescer. Agora eu quero, sei lá, ir para outro setor. Vou para gestão de pessoas. Aprendi novas coisas. Agora eu quero, assim, sei lá, fazer parte de alguma diretoria. Assumir um cargo, de fato, de liderança. Você passa por um processo eleitoral e você vai desenvolvendo habilidades novas em todos os momentos que você tá na empresa. Isso é muito bacana. Só que uma coisa assim, muito engraçada é que às vezes algumas pessoas ficam, médico ganha bem, né? Assim, ganha de muito dinheiro e tal. Vou participar de uma empresa, vou ganhar dinheiro também. Não, gente. Como eu falo, é organização sem fins lucrativos, mas no sentido de que nós não recebemos salário. Só que a gente trabalha assim, né? Fazendo os nossos cursos, fazendo os nossos projetos. E conseguimos um faturamento, né? Afinal, a gente precisa pagar imposto também. E todo esse faturamento que a gente recebe, a gente acaba investindo na própria empresa e nos membros também. A gente investe muito na nossa própria, assim, educação. E é muito bacana isso que a Thaís falou, porque acaba que a faculdade não ensina praticamente nada disso. Então, a gente sai, particularmente na medicina, como especificamente, a gente sai sem saber direito como pagar um imposto, como montar uma empresa. E como a Thaís falou, a Alux é realmente uma empresa. Júnior só tem no nome. Então, tipo, ela realmente É uma empresa mesmo, é uma gente. empresa. Muita Então, dor de cabeça. Muita dor de cabeça. igual. Com certeza. E o bacana é que, tipo, às vezes o pessoal não entende isso. Então, por exemplo, eu tô atualmente como o presidente. Então, eu sou o representante legal da empresa. Sim. Mas tem Tá lá essa teu nome em troca. todos os documentos. Tá lá, Tem que lá assinar. Mas quando tem essa troca de gestão, passa para uma próxima Com pessoa. certeza, é o próximo que assume. Isso. E a gente tem que trabalhar também essa questão do ensino, não morrer com a gente. Isso é muito interessante, porque tanto a gente passa pelo processo de aprendizado, como a gente passa com esse processo de passar para outra gestão, não é isso? E assim, quando a gente fala de empresa júnior, a grande maioria do pessoal que tem contato pensa em logo em quê? Administração. É verdade. Verdade. Mas quando a gente fala de medicina, tem pouquíssimas. Você vai ver, assim, no longo do Brasil inteiro, tem ali 15, 20... Tem algumas ali que são muito embrionárias, muitas vezes nem sabem ainda muito bem o que estão fazendo, e a Alux se destaca porque ela é a única do norte e do nordeste de medicina, do Brasil, né? de medicina federada. E, tipo assim, às Um vezes dos quando a maiores gente vai faturamentos falar... também, né? Isso, um dos maiores faturamentos que atualmente, né, no dia de hoje, no dia de hoje, com tá certeza. do Brasil. Isso. Mas explica um pouco pra galera, Dari, o que é realmente, o que faz uma empresa júnior de medicina, pra galera se entender um pouco. Daria, eu tô curiosa. A gente faz cirurgia, assim, a gente, o que a gente faz? Procedimento. Pois é. A consulta. Olha, eu vou te dizer, esse aí é meu sonho. Eu queria muito fazer uma cirurgia estando na Alux. Eu gostaria muito de fazer isso. Tem Todos amiguinhos, nós. Mas, né? infelizmente, a legalidade não permite a gente fazer cirurgia, a gente fazer procedimentos médicos. Ainda bem também. Ainda bem também, né? A gente ainda tá o quê? tá No preparado. S3, mano, ainda bem que a gente não faz. Escondido pode, não. Pode... Que isso, cara. Que toque. Toque, Federal. Com certeza. Mas assim, por mais que a gente não possa fazer procedimentos médicos, a gente ainda pode prestar serviço para médicos, né? Então, aí a gente tem uma vertente muito forte do nosso marketing, que eu acho incrível o marketing da Alux, de verdade, eu gosto muito. E eu só vejo como pode evoluir. Mas enfim, na questão a gente também tem os projetos, né? Por parte do Carlos, ele é o diretor. E a gente organiza projetos tanto para os estudantes de medicina quanto para a gente. Projetos esses que, né, pra gente, óbvio que não tem, assim, o lucro, né? É mais na questão quando a gente produz um produto para outro público. Na verdade, tem lucro, mas é gasto com nossa educação. Então, de certa forma, tem fins lucrativos, mas não é para
Como é que eu posso Uma dizer? organização sem fins lucrativos Mas não quer dizer que a gente não pode lucra faturar. com- A Tem gente lucro, e tem reveste em lucra, mas só reinveste. Não, entendeu? mas no caso seria um gasto. A gente tá tirando dinheiro pra. Pode ser investir no também ser visto assim. conhecimento, né? Pode também ter visto assim. Não tô ganhando e recebendo esse dinheiro, né? Não tá vindo pro A nosso gente bolso. recebe quando a gente produz um produto e a gente entrega para os alunos. É o caso do nosso famoso curso de estrutura que tem no início de todo semestre e sempre que vem bastante gente, eles saem, a gente recebe um bom feedback, é um feedback bem positivo, eles elogiam bastante. Eles aprendem legal, né, a fazer a estrutura e a gente sempre traz palestrantes ótimos. Além disso, a gente também tem trazido agora uns cursos para auxiliar a pessoa a ter a vida do médico mesmo em si. A gente teve o último curso, que foi o peso do CRM, até. Muito legal, achei muito bacana também o trabalho do marketing aí com a parte das balancinhas lá, o CRM sendo pesado, achei muito legal. Ficou bem interessante, né? E esse curso como um todo, eu achei ele muito legal e eu espero que ele volte. A gente vai fazer ele voltar, né? Com certeza. De uma forma melhor e maior. E melhor e maior, com certeza, Os também. palestrantes, os temas foram Os muito temas bons. foram excelentes. A gente teve direito médico, teve marketing também, teve contabilidade e teve a E inovações em saúde. inovações de saúde e também teve aquela vivência com o médico que foi Empreendedorismo. incrível, foi excepcional, foi muito bom mesmo. E eu quero, assim, esse é um negócio também, um sentimento que a Alux passa, assim, de contribuir para a sociedade e até para os nossos colegas, assim, que estão entre a gente, né? Porque se a gente conseguir ajudar na formação de um bom médico, a Alux está causando um impacto absurdo, assim, no sistema de saúde do Brasil, no geral, né? E isso é até bonito, assim, de se ver, é muito bacana. E a gente trouxe também cursos, assim, que não tinha na faculdade, né? Tipo, de primeiro socorro. Também, esse era o próximo ponto que a gente ia comentar, que é a Alux iniciou os cursos de primeiros socorros e a faculdade adotou como um módulo aqui pra gente de simulação realística, que o Rian é até um dos monitores desse módulo. Exatamente. Isso é sensacional, E incrível agora também. tem a medicina de emergência, né? É, Medicina de emergência. já tinha, mas era lá pro 8º semestre, né? Uhum. Aí a Alex trouxe numa proposta de ter voltado pro pessoal dos primeiros semestres ali, e a faculdade aderiu isso, né? Que é bacana, porque... Cara, isso é excepcional. Suporte básico de vida, todo mundo precisa saber. até uma pessoa que não é formada precisa saber fazer um suporte básico de vida. Já imaginou, na estudante de escola. medicina, 7º semestre, porque só ensina 8º, né? Sim. 7º semestre, tá sua tia, prima Não sabe fazer engasgada, compressão, não sabe fazer nada. morrendo no churrasco da família, você não vai fazer nada. Difícil. E aí, complicado. tipo, às vezes o pessoal não entende muito bem, associa inovação, às vezes, a uma tecnologia, a uma inteligência artificial, mas não, inovação é você pensar de uma forma diferente. Sim, Então, com como certeza. a faculdade tinha proposto ser só no 8º semestre, algo que se pensa, não, público ideal para assistir essa capacitação de primeiros socorros básicos é mais voltado para os primeiros semestres. Não, e Isso sem é falar totalmente que inovação. ajuda também a sedimentar o conhecimento, né? Sim, você Vamos lá, aprende depois a pessoa mais. já tá aprendendo assim desde o início. E ela, conforme o curso, ela vai fazendo o curso, ela ainda vai aprender, vai voltar, vai rever aquele conteúdo, o conhecimento fica extremamente sedimentado na cabeça da pessoa. Não sai. Já sai Não uma sai, emergencista. mas Já sai uma emergencista. E é bacana Isso é que a Alux, ela trabalha principalmente, né? Esse é o nosso grande forte, essa parte de eventos, de cursos. E a gente está tentando abranger para o mercado de trabalho, né? Também Sim, a gente sim. está elaborando. Atualmente a gente está com a nossa cartela de serviço sendo construída, mas também voltado para essa parte de consultoria. Porque às vezes a faculdade não ensina o que é ser médico, ensina perfeitamente, mas não ensina ser um gestor de um Administrar consultório. a sua vida financeira, né? De um consultório, ter sua principalmente. carreira. Porque às vezes o pessoal acha que é simples, mas não jamais, é. jamais. Às vezes você pode estar perdendo dinheiro que você não vai saber de onde está saindo. Pois é. Então você ter esse conhecimento Esse ali no controle início muito bom. traz Bacana. muito conhecimento Fundamental. bacana. A faculdade ensina a técnica e a gente ensina como você administrar a sua técnica. Exatamente. A gente trabalha muito as soft skills, né, que o pessoal costuma falar. E tipo assim, quando a gente fala de empresa júnior, a gente tem os níveis de organização e tudo mais, e a gente conversa muito sobre EJs colaborativas, que é tipo, a gente faz um trabalho compartilhado. Então, se por acaso a Alux estiver indo muito bem, todas as outras EJs são favorecidas com isso. Que a gente leva o nome dessas outras EJs. E a gente, por criar essa rede, né, que a gente chama de movimento empresa júnior,
mais conhecido por uns íntimos, MEG, né? MEG, Tem essas famosinho. leves particularidades. Explica, Carlos, um pouco pro pessoal, o que é o MEG, como é a organização das federações, um pouco, pessoal. Então, o movimento de empresa júnior é um movimento que ele abrange todo o país, todo o Brasil. E também as empresas juniores para fora do país também. Mas aqui nós nos preocupamos mais com a desse país. O movimento Empresa Júnior é um movimento de todas as empresas juniores do país que rodam em prol do empreendedorismo no geral. Assim como existem empresas juniores em cada segmento de administração, de medicina, de engenharia, nós chamamos de medicina e cada empresa junior trabalha em prol do empreendedorismo. Ou seja, o intuito dela é formar jovens empreendedores e, por meio delas CNPJ, conectar eles, como a Thais falou, com o mercado de trabalho. E já ter esse primeiro contato e desenvolvendo na faculdade já essa noção e proeficiência empreendedora. Por meio de cartelas de serviços, por meio de formação em liderança dentro da empresa junior. E por meio de, como é que eu posso explicar? De network com outras EJs. Pô, cara, isso é sensacional, esse network que tu tocou no Porque existem empresas juniores que têm mais de 20 anos de atuação. Ou seja, o que elas têm de bagagem para agregar com outras empresas que acabaram de serem, como eu já falou, de embrionárias, é absurdo. É absurdo. E, além disso, também ganha muito contato com pós-juniores. O que é um pós-junior? Ele é uma pessoa que era da empresa júnior, saiu, acabou se formando, atua, tem vamos supor, de medicina, tem seu próprio consultório, tem já a sua carreira formada, e essa pessoa pode, como pós-júnior, agregar para os atuais membros da empresa júnior. Uhum. Ou seja, é um mentor, né? É um mentor, uma conexão muito forte de pessoas que são empreendedores e que estão buscando o empreendedorismo. Esse é o intuito do movimento Empresa Júnior, gerar novos empreendedores nesse Brasil. E o movimento ele responde no Brasil para Brasil Júnior, que é o órgão que tem como papel gerir todas as empresas juniores do Brasil. Ele é dividido em núcleos. E ele trabalha no Ceará com a FEGES, que é a Federação de Empresas Júniores do Ceará. E assim como cada estado tem a sua federação. E por meio desses núcleos de cada estado, ele consegue gerir com certa maestria todas as empresas juniores de todo o Brasil, por meio também dos seus eventos. A Brasil Júnior, a FEGES, vou falar melhor da FEGES, que é a que nós estamos inseridos no Ceará, tem, se não me engano, 6 eventos por ano, para poder ter esse contato entre as EJs. Tem no começo do ano Acredite? Não, acredita por meio do ano. Você sabe, pode me lembrar, Rian? Tem um protagonista. O protagonista, acredita. Não vou me lembrar a ordem em si. Tem muitos. Mas tem vários eventos e em todos eles o primordial é o contato entre as EJs, que inclusive é uma das metas da FEGES. Participação de EJs nos eventos da FEGES, justamente para poder ter esse impacto, como é que eu posso dizer, de network. E como é que eu posso explicar? Todos esses eventos, tem um que é o mais importante, que é o mais impactador e que É o mais imersivo, né? Que eu e o Rian já fomos, inclusive... Tô doido pra ir, viu? Vocês falam tanto, tô doido pra ir. Inclusive, que assim que entramos na empresa, a gente já foi logo de primeira nesse, já foi alienado ali, entendeu? Mesmo. O Rian mesmo se converteu ali, o Rian não falava, não dava um oi, olhava assim pro chão. É muito milagroso esse, Ele viu? tá me defendendo. Ixi, Maria. Mas depois do evento, o cara virou presidente. Fala, palestra da aula. Rapaz, esse bicho aí virou empresário. É uma chave, né? Estou no drive. Virou empresário. O movimento mexeu com ele, entendeu? Ou seja, às vezes um evento muda a pessoa, às vezes só de você entrar na J mudou a pessoa, e quem permite isso hoje é o movimento Empresa Júnior. Por isso que essa é a importância do evento, e eu acho que pelo menos
quem tiver um pouco de interesse nisso, deveria procurar a sua empresa júnior da sua faculdade, se existir. Se não existir, você crie. É verdade. Você crie e participe desse movimento, porque vale muito a pena. Pô, cara, isso é muito legal, isso aí que tu falou de criar a empresa júnior, porque aqui no NITA a gente tá... Acho que assim, pode dizer que a Alux iniciou nessa... É a pioneira, É a mas pioneira, a gente mas- tá tentando ajudar outras... Não, é isso empresas mesmo. A criarem gente também. puxou uma corrente, assim, pro pessoal Sim. criar uma empresa júnior aqui Criar um movimento de vários mesmo. cursos aqui. Isso é muito legal, assim, a gente tá vendo crescer, né? Que dá até pra criar um sentimento, assim, meio que de família entre as EJs. Antigamente era só a gente, agora somos 8. Não vou saber ao certo, mas a gente tá criando, a gente quer aumentar essa rede, porque é muito Sim, com bacana isso certeza. que o Carlos falou. Muitas vezes até o próprio estudante de medicina fica pensando, eu sou estudante de medicina, pronto. Não precisa mais eu saber ter contato com outros cursos, que eu vou prestar plantão e é isso. Ainda Mas- mais hoje, né? E o que a gente vê é que quando a gente participa desses eventos, protagonista, do Acredite, do ESEG, a gente tem contato com gente dos mais variados cursos. Então, engenharia civil, engenharia de produção, direito, administração, psicologia, dos mais variados cursos. E o que é bacana é que a gente sempre traz um aprendizado novo. Então, sempre quando a gente vai para um evento, a gente vem com uma ideia, tipo, vamos mudar isso na Alux. E, tipo, é muito bacana que a gente vai vendo a evolução a cada evento e a gente vai, tipo, desmistificando essa questão de, tipo, estudante de medicina tem que ser fechado com um estudante de medicina. Porque esse network que o pessoal tem, assim, nos eventos, eu acredito que seja muito mais proveitoso do que, às vezes, a palestra mesmo que tá acontecendo no evento. Eu também concordo. Concordo também. Inclusive, Concordo muito. pra desmitificar uma coisa que ele falou, que, tipo assim, muitos estudantes de medicina se fecham na medicina, mas, tipo assim, pra falar sobre a parte do empreendedorismo em si, que também serve para a parte da medicina, tem empresas juniores que são milionárias, faturam 1.300.000 por ano, o que é mais que a maioria dos médicos do Brasil. Ou seja, mesmo sendo de outro segmento, acho que tem muito a se aprender com empresas juniores. E facilita também muito, para cara. desmitificar, Facilita muito, então. também para desmitificar outra coisa que a Thaís falou, o pessoal acha que empresa júnior é brincadeira. Mas não é. É só o Júnior que tá ali. É só o Júnior que é só o Júnior ali que parece engraçado, que às vezes fica ambíguo assim a ideia, né? Certa ilusão, assim. Acha que é coisa de jovens, né? Mas empresas juniores que, poxa, são milionárias, outras quase milionárias Tem um trabalho muito sério. e trabalham a sério. Sim. E eu acho bacana também, cara, a questão da cultura que eles têm. De toda aquela temática pirata, da gente viver como pirata. Acho muito legal isso muito aí. bacana. Muito engraçado. E é muito grotesca a diferença quando a gente vai para esses eventos, que a gente tem contato com as empresas juniores lá de Fortaleza. E como o Carlos falou, tem um tempo maior, tipo de 20 anos, Muito 30 tempo. anos. Acaba que a gente vê, claro, que o faturamento deles é muito maior. E a gente observa que às vezes não é nem por conta do espaço geográfico que eles estão inseridos. Muitas vezes é por conta da cultura que eles já construíram e que os próprios estudantes trabalham de uma forma muito mais proveitosas e tudo mais. Por quê? Porque já tem uma cultura pré-estabelecida. E o que eu senti muita dificuldade, eu tava meio batendo no peito. Dia quinta. Com certeza. Que ficava batendo muito no peito é que aqui em Sobral a gente não tinha cultura, né? Aí a gente criando, a gente tá tentando moldar. Cara, e o quanto entrosados eles são com porque em essa questão da Fortaleza- cultura é muito legal. Isso muito é legal. surreal. É porque em Surreal. Fortaleza, como foi o ponto de partida aqui, pelo menos no Ceará, para RJs, lá faz 20 anos que lá tem empresa júnior, entendeu? Lá o movimento foi crescendo. Então os erros que a gente tá cometendo aqui agora, eles já cometeram 20 anos atrás. Isso é muito bacana. E eu acho que nosso crescimento tá até que bem rápido pelo que a gente cara, tá muito vendo. rápido. Pô, a gente Tá era só a acelerado. gente. Aí dentro de menos de semestre já tem 8 agora. Sim, Mesmo assim, com entendeu? a carga horária enorme que a gente E aí tem outras Essa aí, tá. fora a Uninter, né? Então tem na UFC, tem na UVA. A gente tá incentivando que elas se federem. Não às Sobral como um todo, né? cara? Isso é muito legal. Era só a gente Muito aqui bacana. no Ninta, mas em Sobral já existiam outras empresas juniores, já existiam 5 empresas juniores, 5 empresas. juntando as outras faculdades. Mas acabava que às vezes a gente não tinha nem contato com elas que estavam aqui na nossa cidade. Porque a gente não tinha essa rede tão bem estabelecida. E a nossa proposta agora, assim, como Alux, né, como Ninter, é justamente a gente tentar fazer mais coisas juntos. E acabava que tinha algumas empresas juniores aqui em Sobral, mas eles eram só projetos de extensão. Então, meio que eles não eram federados. Então, a gente tá começando a incentivar
essa questão da federação, porque entra um pouco mais de responsabilidade. Quando a gente se federa, a gente pode aumentar um pouco mais o nosso leque de cartela de serviço. Porque quando a gente é um projeto de extensão, como empresa júnior, a gente só pode ficar fechado a essa questão de projetos sociais. A gente não pode lucrar. Então é muito bacana isso. E tipo assim, um grande parceiro que a Alux tem, que a gente tá, né, a gente é recente, mas a gente tá conversando muito bem. É a Jets, A Jets. Muito bacana, Que eu inclusive. tenho um Muito pouco, bom. assim, de falar, porque eu também faço parte, e, tipo, Você é o diretor, né? diretor de mobilização. De expansão, não é não? De mobilização. Mobilização. Eu sou só gestor de mobilização também. Que dá chamando o pessoal, Uninter. ajudando. E é muito Mas é isso bacana, aí. porque quando a gente fala da Jets em específico, né, que é a tradução... Eu já ia perguntar, que região, o que é a gente? Nomezinho grande. A Jets é um nomezinho grande, que é a Associação Nacional pela Gestão, Empreendedorismo e Inovação para a Transformação na Saúde. Deixa a Jets mesmo, tá bom. A Jets Tá bom, a melhor. Jets é bacana. Demorou uma semana pra eu aprender. Todo dia eu falava, umas 2 vezes, pra até aprender. E é bacana porque a Jets, diferente da FEGES, a Jets você conecta estudantes de medicina. Então é focado bacana. em estudantes de medicina e dos mais variados lugares. Então, tipo, ultimamente eu tive a honra, né, de participar da Jets Conference, que foi lá no Instituto de Radiologia da USP, em São Paulo. Eu levei, né, fui representando a Alux, também foi o meu irmão, o O Juan, Juan, né? Que agora também entrou pra Agora é aula. membro também da é da Alux. Alux. Muito e da bacana. Agis também. e da Da Jets. Jets. E foi muito bacana porque a gente tem esse contato não só com estudantes de outras áreas. Uhum. Então a gente tem esse contato com estudantes de medicina também. Então a gente tem contato pessoal lá no evento, né? A gente tem contato pessoal da Mandic Júnior, da Leopoldo Mandic, do Einstein, da USP, de várias federais ao longo do Brasil. E é muito bacana porque às vezes a gente traz um aprendizado que para eles muitas vezes é muito pequeno, muito besta, porque acontece muito rápido as coisas, querendo ou não, que pra gente aqui nunca aconteceu. Então é bacana porque, tipo assim, por mais que já exista em algum lugar, se você traz uma ideia para um lugar diferente que nunca teve, também é inovação. Sim, Então a gente tem muitos projetos que são muitas vezes inspirados em cases de sucesso que tem em outros lugares. E às Em São vezes ele Paulo, inova- Minas Gerais. E às vezes ela realmente inova no local novo. Às vezes no local que ela é criada não inova tanto assim. Pois é, e eu gostei muito, cara, também da Jets, daquele ciclo de formação que já acabou um tempinho, né? Mas que tava tendo. Eu gostei muito de alguns conteúdos que trouxeram pra lá. Teve uma aula daquele médico famoso, o Thiago Amorim, né? Sim. E também trouxeram um conteúdo muito bacana sobre inteligência artificial. Então, assim, é um negócio extremamente atual. Muito Voltado ligado- para a saúde. Ligado à medicina, à saúde, e qualquer membro, assim, da Alux teve acesso a isso, e eu gostei muito mesmo. E foi muito bacana, porque, tipo assim, eu acredito que a medicina, um pouco, ela tá passando por uma mudança. E, tipo, alguns anos atrás, era tipo assim, você se formou, você tá feito na vida. É. Mas querendo ou não, hoje em dia Hoje em a dia gente tem tanta mudou um coisa. pouco esse cenário. Uhum. Então, Não precisa você só ser ter médico, CRM acabou. CRM, assim, Tem essa questão de preocupação. Você precisa desenvolver, você precisa realmente ter o Especialidade diferencial. também é importantíssimo, né? Especialidade. E, tipo assim, o complicado também é porque, às vezes, gestão e empreendedorismo não é uma especialidade, não é uma residência. Você tem que ter uma bagagem em cima disso. Então, algumas pessoas do nosso curso, inclusive, já tem essa bagagem quando entra na faculdade. Já é formado em 2 faculdades, já teve empresa e tudo mais, mas na realidade nós 4 aqui saiu do ensino médio e entrou na faculdade. Verdade. Então a gente ainda, querendo ou não, é muito cru em relação a isso. Então a gente Sim. ter essa oportunidade de ter esse contato, eu acho que já é um diferencial muito grande. Sim, sim. Quando o Dari comentou, a gente é a única empresa de medicina do Norte e Nordeste. Então ao nosso redor aqui tem esse aprendizado que a gente tem e essa vivência na realidade que a medicina traz, né? Isso é Até muito porque bacana. depois que você se forma, você tem que começar a gerenciar a sua própria vida e também o seu próprio, assim, trabalho. Então, eu vou começar a pegar plantão, vou engatar na residência, vou tentar ir para uma clínica, para um concurso, o que eu vou fazer? Aí você começa a receber, trabalhar, receber dinheiro, e aí começa a investir em alguma coisa, ou então só começa a gastar deliberadamente, e aí se endivida muito. Então, é muito legal a gente já ter essa experiência dentro dos muros da faculdade, porque aqui a gente está protegido. Aqui, todo conhecimento que vier... É aqui que a gente lucro. pode errar também, né? Aqui que a gente pode errar. aqui que a Mais gente ou pode menos. errar. Mais ou menos. Dá pra ter um errinho, né? Pra gente aprender e não errar mais. Mas é aí que o pessoal erra. O pessoal erra que acha que só tem que aprender sobre gestão e empreendedorismo quando você for especialista, quando for montar seu consultório. Mas
a gestão vem desde o generalista, assim que você se formou. Senão você não consegue chegar nem na especialidade, entendeu? Verdade. E essa questão que a Thaís trouxe, né, de você tem que saber se mostrar e tudo mais, às vezes o pessoal não entende que você, na medicina, você é uma empresa. Então, desde a construção que você faz durante a faculdade, você tem essa questão de, tipo, quem você é. Se você for uma pessoa ali que nunca apareceu, é mais difícil uma pessoa sentir confiança em você. Se você já tem, tipo, mostrado toda a sua caminhada durante a faculdade, passa um pouco mais de credibilidade, né? Com Com certeza. certeza. E é bacana Muita isso que o credibilidade. Carlos trouxe de cometer erros, até isso também comentou, de aqui a gente pode errar. Muitas vezes a gente fica muito fechado nisso. A gente é uma empresa, a gente não pode errar. Mas o que é bacana, nesses momentos de network que a gente tem, é que a gente entende que o nosso projeto, a Alux, né? É meio difícil como falar, mas assim, a Alux é muito boa. Porque assim, a gente tem contato com essas outras faculdades e, a gente trata algumas faculdades como se fossem incríveis. E são realmente muito boas. Mas, por exemplo, eu já vi pessoas lá da USP falando que tem a empresa júnior e falou, não, na minha gestão eu quebrei algumas vezes a empresa. Mas um cara desse, ele aprendeu muito com isso. Então, por mais que, o projeto dele é incrível, se tornou hoje um projeto incrível, mas ele errou muitas vezes até chegar ao ponto de acertar. Exatamente. O erro é o ponto Aí que tá o você ponto. precisa bater. E às vezes o pessoal se fecha tanto, não quero errar, e não aprende com isso. Então, quando chega no mercado de trabalho, chega muito cru, né? Tô esperando você errar, viu, Rian? Já ri E é bastante. muito legal realmente ter essa experiência, porque assim, eu sou diretora e, gente, lidar com pessoas é algo muito complicado. Você Nossa Senhora, saber nem me diga. gerenciar, Um time. você já saber gerenciar um time, você saber dividir tarefas, é algo muito realmente, assim, complicado. Tá cobrando também, né? Então, assim, é muito bacana você já começar a desenvolver aqui e não deixar pra desenvolver essas habilidades no internato, que querendo ou não, a gente vai ter que desenvolver ainda Aí é mais. menos tempo ainda também, No né? internato, no ciclo básico, ou no ciclo clínico. E pior ainda, né, assim, quando você se formar. Então, é realmente muito legal você tá aprimorando, porque é justamente isso que a gente faz na Alux. Cada pessoa tem as suas particularidades. Cada um tem uma facilidade com uma coisa, e o outro pode ter um tipo de dificuldade. E aqui a gente busca realmente nos aprimorar, né? Então, a gente tem essa rede de contatos, esse networking, e a gente tem muito esse senso, assim, também de família. Tipo, eu não sei fazer tal coisa, mas, eu sei, o Rian sabe fazer, o Rian me ajuda. O Carlos do mesmo jeito, De o Dari do ensinar, mesmo né? jeito, de ensinar, de acolher realmente e buscar fazer com que a gente acabe se desenvolvendo mais. Isso é muito legal. A Thaís falou duas coisas muito interessantes, queria pontuar, que é essa questão de trabalhar com time e essa questão de passar a demanda. Porque muitas vezes, né, quando a gente tá nessa posição de liderança, o que é que a gente faz? Eu já cometi muitas vezes esse erro. E a gente comete, às vezes, muitas vezes esse erro na Alux. E é bacana a gente aprender com isso. Que a gente quer um negócio tão bem feito que às vezes a gente passa pra uma pessoa, a pessoa não faz do jeito que a gente quer fazer tudo que a pessoa faz. Isso não é liderar, sabe? E tipo, Tantas vezes. a gente já fez isso tantas vezes, sabe? E é bacana porque, tipo, essa questão de trabalhar com time, que a Thaís também falou, o pessoal às vezes não associa tanto à medicina. Mas, por exemplo, você tá lá numa sala de emergência, o Meu médico amigo, é o trabalho em equipe. é o líder. Então, É tipo, às muito vezes você importante gritar nesse nível. não é a partida, não é o ponto de partida. Exatamente. Você gritar, você tá errado, sabe? Você não tá liderando o seu time. Sabe, Vamos trazer... só contribui mais pra gerar aquele ambiente completamente informado Caótico. e ninguém resolve nada. E quando a gente traz pra esse cenário, não vou pra emergência, beleza, você vai ter que montar uma clínica. Então, quando você for pra uma clínica, você vai ter que trabalhar com a secretária que vai fazer o atendimento do seu paciente. E às vezes o pessoal não vê a importância disso. Eu, particularmente, se for num consultório e a atendente me atender mal, independente do quão bom seja o médico, eu não volto. E traz muita gente fala isso. Às vezes, tipo, você quer pesquisar um médico, uma especialidade muito específica. Eu tô com um problema numa ligação específica, eu quero um ortopedista dessa específica ligação. Não sei o nome. Você vai aonde? Na internet. Esse posicionamento, às vezes, a galera não pode dar tanta credibilidade, mas a faculdade não ensina. E a gente tem que aprender a criar um posicionamento, saber as formas que a gente pode se posicionar na internet, como atingir o público que a gente quer.
E é bacana que a gente trabalha muito isso na Alux, né? Eu acho É até. verdade. A gente trabalha tanto Teve na um nossa curso vivência, né? Na nossa vivência Sim. de próprio membro da Alux, né? Como a gente também fez um curso disso, Fez um que curso foi o disso. peso do CRM e abordou cada palavra que tu falou aí, a gente abordou nesse curso e foi, assim, excepcional. O dia do empreendedorismo médico, o Dr. Rodrigo Barreto... Ele falou de cada ponto disso aí da Ele falou a tudo, a muito bom. esteirazinha que o cliente faz. Uhum. Ele falou exatamente isso que o Ian falou da parte da secretária. E se ela não desempenhar bem, não tiver uma boa comunicação, o médico pode ser o melhor do mundo. Quem é que vai querer ir no consultório pra ser maltratado? Rapaz, não tem um café, mano? Não é? Sacanagem. Eu não ia. E é bacana também, outra coisa que eu acho que é muito forte da Alux, porque assim, quando a gente pensa em inovação, não tem graduação de inovação. Ninguém é formado, eu sou graduado em inovação. Tem alguns cursos, algumas técnicas que você pode seguir para tentar, né, trazer inovação, criar ambientes de inovação. Mas o que acontece que eu vejo muito é que inovação não é conhecimento técnico. Inovação é ambiente. Então é muito de onde você tá, com quem você tá e o quão empolgado você tá com aquilo. Então, tipo, o que eu acho bacana da Alux também é que a gente trabalha muito com isso. Então, sempre a gente tá instigando o pessoal, galera. Porque a gente cria um ambiente, né? Um ambiente propício pra Cria um isso. A gente tem que ecossistema se cercar de dentro da pessoas que empresa. queiram esse tipo de coisa. Isso é muito bacana também da empresa. E a inovação também, ela vem sendo, assim, gerada, acho que desde o começo, assim, da empresa. O fato de ela ter sido criada também foi uma inovação até nesse âmbito aqui da faculdade, né? Com certeza. E é Isso é muito bacana bom. porque, tipo, A única, né? A única, né? Até hoje é uma inovação. Até hoje. e é bacana porque, tipo assim, todo semestre a gente é muito desafiado. Então a gente lançou essa questão do primeiro socorro, por exemplo, e teve a faculdade implementou na carga horária, que é incrível. Ninguém aqui é contra, eu acho que todo mundo é a favor. Precisam de mais médicos, a gente precisa de médicos que saibam primeiros socorros, mas acaba que influenciou muito na nossa empresa. Então a gente teve que se recriar. E a gente realmente se reinventar. recriou. Então a gente mudou a estratégia do nosso evento e a gente ainda mesmo assim, por mais que tenha tido, né, essa implementação na carga horária, a gente teve uma baixíssima adesão, mas a gente conseguiu se reestruturar e conseguiu ter salas lotadas do nosso evento pelo nosso diferencial. E vai ter coisas novas vindo aí Vai também. ter coisas né? novas que a gente A vai Alux lançando. continua inovando. É por isso que é muito bacana a gente tá trazendo essa questão da inovação todo semestre, porque é uma coisa que, por mais que seja complicada de fazer inovação, não tem um curso e tal, porque inovação é algo completamente novo, criado do zero. Com certeza. E também, além do mais, a gente tá adicionando alguma coisa até aqui pra nossa cidade, pra Sobral, ou pra faculdade, inclusive, já é também um ponto de inovação absurdo, assim, em comparação com outros locais, né, em outros cantos. Sim, e tipo, um curso de estrutura. O curso de estrutura surgiu, ninguém aqui, a gente tava no ensino fundamental, talvez, aqui na faculdade. A gente tava no ensino fundamental e já tinha curso de estrutura. Mas todo semestre a gente tem que se desafiar. Beleza, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o quê? O que é que a gente lançou semestre passado, implementando com o curso de estrutura? Manual do calouro. Que a gente fez basicamente o quê? Fez um material para os alunos que entravam na faculdade, entender o que é um AM, o que é um TBL, o que é um QBL, entender o que é o portal, como eles mexem no portal. E a gente implementou. Querendo ou não, é uma novidade. Nunca teve na faculdade e a gente implementou. Então, tipo, a proposta é sempre, quando a gente vai montar um curso, a gente senta e realmente pensa. O que a gente vai fazer diferente esse semestre? Que a gente não fez semestre passado. Isso é muito bacana, né? Que eu acho que sempre traz um aprendizado muito grande, né? Isso. Verdade. E também quando a gente fala de gestão. Gestão, às vezes, o pessoal confunde muito de ser o papel de líder. Tá ali, eu sou presidente de tal. A pessoa passa um minuto falando, eu sou... Meu Deus, essa enrolação, né, cara? Aí você não entende nada. No final das contas, a pessoa só tem um cargo. Então, tipo assim, gestão é bacana porque a gente aprende muito na prática o que é realmente gestão. Então, por exemplo, é impossível nós três, como diretores, estar em todos os setores ao mesmo tempo. Então, é impossível estar no comercial, em projetos, em gestão de pessoas, na parte do financeiro, da secretaria, ao mesmo tempo. Então, a gente precisa de pessoas e a gente precisa de saber trabalhar com pessoas e capacitar pessoas. Né? E é por aí que também que a gente consegue puxar aquela ideia da Brasil Júnior, ter um ecossistema absurdo assim, e a gente ter a FEGES pra gente poder tirar dúvidas com outras empresas, pra gente moldar o nosso sistema de administração até da empresa. Sim, cada EJ, né, cada empresa júnior que a gente fala,
tem o seu guardião da Eu FEGES. já ia falar isso. Então, tipo, o time, a gente chama de time pirata, os membros que fazem parte da FEGES, a gente tem um contato muito grande com ele. Então, nossa guardiã, né, é a Luísa. A gente Abraço, perturba muito ela. É, verdade. Querida. A gente perturba muito ela. Às vezes ela tá no estágio, a gente manda mensagem no meio do estágio, ela responde. Isso é muito bacana. E às vezes a gente tem essa Esse questão de suporte muito metas, bom, né? É o que diferencia, ao meu ver, muito de nós, de ligas acadêmicas. A gente tem metas para bater. A gente tem uma meta até o final do ano de faturamento, meta de engajamento com o MEG, como o Carlos falou, que são as nossas idas até os eventos. A meta também de satisfação do nosso cliente. Então, sempre que a gente faz um curso, coisas que nenhuma liga faz, não presta atenção nisso, que é muito importante, a gente coletar a questão de NPS, feedback. CSAT, pra gente entender o quanto o nosso cliente gostou do nosso projeto. Cara, isso é muito Melhorar. legal, muito Porque, às bacana, vezes, muito a bom. galera não se liga muito nisso, mas algumas ideias nossas a gente traz de reclamações de pessoas que passaram no nosso curso. Eu Isso não é muito gostei legal. disso, cara. Podia ser assim. Aí a gente vai e bota. É, A gente exatamente. implementa, vê qual é a mudança, A gente vê qual é a tenta necessidade. adaptar. A necessidade, tanto assim, Exatamente. necessidade de coisas que nós passamos, como o Rian falou, questão do manual do calor, quanto também, assim, de pessoas que estão mais à frente. Então, até assim, falando assim, novamente, né? Essa questão dos primeiros socorros, questão do curso de estrutura veio já do pessoal que estava mais no final, assim, da faculdade, que, poxa, podia ser implementado já desde o começo, porque a gente não tem tanto preparo, assim, porque, querendo ou não, é muito que a faculdade dá esse suporte, eles ensinam, só que a gente precisa ter uma prática, de fato. A gente precisa estar relembrando, tá, assim, praticando e deixando cada vez mais fresco nas nossas mentes. Porque, afinal, é um trabalho muito sério. A gente vai lidar com vidas. Se alguém chegar lá pra suturar, opa, não sei suturar, não sei fazer o ponto, não vai dar certo, gente. Então, assim, realmente, mais. a gente lida, assim, muito com essa questão da necessidade. E é algo muito, muito bacana. Sim, muito bacana. Sempre a gente tem essas ideias, novas, é muito interessante. E é legal também esse ponto aí do feedback, assim, dos clientes, do pessoal, que sempre, assim, quando a gente vê que é um feedback positivo mesmo, assim, da pessoa que ela quis mesmo agradecer, dá um gás a mais, assim, pra gente até trabalhar nos projetos futuros e tentar melhorar ao máximo aquele projeto pra que na próxima vez ele esteja quadradinho, assim, do jeito que a pessoa pediu e que ela possa receber, né? Muito bacana. Eu acho que esse episódio foi muito bacana. Foi descontraído, cara. Foi bem solto, foi muito bom. Há 2 horas. Pois é engraçado quando a gente pensou nesse episódio que a gente falou, vamos conversar. Ninguém montou, planejou o que é que a gente ia falar, não sei o quê. Pô, se deixar, a gente passa aqui 5 horas falando sobre algo que eu acho facilmente. Mas a gente vai ter vários episódios para falar sobre isso. A gente vai trazer várias empresas júniores, tanto aqui de Sobral quanto de outras regiões. A gente vai trazer a FEGES, né? Quem sabe aqui a gente vai ter a Luísa, o Diogo, né? Que também faz parte aqui na FEGES em Sobral. Fazia muito tempo que a gente não tinha um representante da FEGES aqui em Sobral. E o Diogo veio, se propôs a entrar, passar pelo todo o processo e participar da FEGES. Isso, ele tem muito mérito por isso e a gente trabalha muito junto para criar esse ambiente. A gente trabalha muito também lá na cadeia criativa de tentar criar esse ambiente com as empresas juniores de outros cursos. É muito interessante. E é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês três. Essa conversa foi muito bacana. Queria agradecer também quem assistiu até aqui. Eu espero que vocês acompanhem os nossos próximos episódios. Vem muita coisa boa por aí. Vem muito parceiro que a gente tem bom. E outras empresas também pra gente conversar, entender qual é o modelo de negócio delas. São pessoas que eu tô doido pra ouvir, cara. Quero muito escutar também os Eu acho que episódios. os que eu participar, né, a proposta é que toda a Alux participe do podcast. Sim. Então vocês conheçam também os membros que fazem parte da Alux. E vocês conheçam as pessoas grandiosas, né, que fazem parte desse projeto. Tem muita mente brilhante no projeto. E a gente vai entender qual é o case de sucesso delas, o que é que elas fazem, qual é a proposta de inovação que elas trazem, qual é a perspectiva dela em relação ao movimento Empresa Júnior e tudo mais. E no mais era isso. Eu queria agradecer quem assistiu até aqui. Assistam nossos próximos episódios, que vem muita coisa boa por aí.
E não perde não, siga a gente em todas as redes sociais. @AlexJun. Vai só melhorar. Só melhorar. Instagram, TikTok também. O que tem mais? TikTok, LinkedIn. LinkedIn, vamos ter no Spotify Tudo. também esse podcast, né? Spotify Isso. também, aí vai no YouTube, muito tudo. bacana. Tá em tudo, né? Tá em tudo. Arrasando, Estamos se mexendo. Camisas. Isso. Pra quem quiser, também. tá aberta a vendendo. compra de camisas. E no Tá mais no merchanzinho, tem que ter um merchan. nosso. Deu peixe, né, rapaz? Tem que ter, cara. Pois é isso, tchau pessoal, até a Muito próxima. obrigada. Isso, até a Tchau. próxima, pessoal. Valeu.